Então, assim, olha, quando você for estacionar em tal lugar, não estacione em tal lugar, porque os caras vão te cobrar muito mais do que deve, vão falar que é do estacionamento, não é. Coisas que acontecem no Rio de Janeiro, coisas que acontecem na Bahia, coisas que acontecem em São Paulo, que acontecem em todo lugar, que são esses microjeitinhos. Mas por quê? Eu tenho uma visão positiva do Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele cansou de samba. Mas eu queria ver com vocês aqui, perspectivas realistas. A gente falou um pouco sobre coisas boas de certos países, coisas ruins. Na opinião de vocês, né? O Brasil um dia vai se tornar, de fato, pelo menos assim, sei lá, nos próximos 30 anos, um país desenvolvido? Não. Vai. Olha. A Ana é sempre otimista, eu sou sempre pessimista, mas a gente se ama mesmo assim. Então, vamos começar com o argumento pessimista. Eu acho que não, justamente por tudo isso que a gente falou. Primeiro, mentalidade das pessoas e assim, se o povo tem muito poder e eles não sabem. E então, essa coisa de fazer manifestação e tal, já deu alguns bons resultados, né? Já conseguimos afastar presidentes e tal, coisas que eram inimagináveis anteriormente, quando a população era completamente omissa. Daí, em vez de omisso, agora a gente fala de político o dia inteiro e politiza absolutamente tudo. Mas que eu acho que faz parte do processo evolutivo de sair de uma omissão completa para saber o que é política. Porém, a educação é muito ruim, porque a gente vive numa bolha, né? Aqui em São Paulo, com as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. Então, a gente fica um pouco, às vezes, esperançoso, mas a realidade da maior parte do Brasil é outra, completamente. E aí vem também a questão do político. O político, ele quer, no geral, né? Sem generalizar 100%, porque tem bons políticos lá, alguns que eu gosto, inclusive. Mas, no geral, políticos querem algo bom para o país ou para si mesmos. Para si mesmo. Que é o que o Thomas Sowell fala, né? Os políticos têm uma coisa assim, uma habilidade muito boa de fazer coisas que eles querem, que vão beneficiar eles próprios, se tornar uma necessidade nacional. E é bem isso mesmo. Então, eu fico mais pessimista por causa disso. E não é que o Brasil não tenha oportunidades e não tenha capital humano, porque sempre que o brasileiro vai trabalhar em outros lugares, ele é muito bem visto. Ele trabalha muito duro, ele é muito... o Brasil é muito caloroso, né? Ele faz amizade com muita gente, então ele é Tem um criativo. exemplo bom disso. O alemão é mais produtivo que o brasileiro. Bota o brasileiro na Alemanha, ele trabalha igual. Exato. Ou mais, porque ele sabe da necessidade, né, e tal. Então, tem brasileiro trabalhando no mundo inteiro. E eu sempre escuto de pessoas assim dizendo que o brasileiro é muito bem visto no mercado de trabalho mundial por causa disso. Então, tem a possibilidade até. Porém, eu não acredito muito por causa de todas essas amarras institucionais que a gente tem. Bom, vou começar então pelo lado do brasileiro, que eu acho que o brasileiro é bem visto lá fora, porém, isso é uma coisa que a gente tem que consertar aqui dentro, como o brasileiro trabalha aqui dentro. Eu fui num supermercado esses dias e eu estava lá passando as minhas compras e a caixa resolveu mostrar para a caixa do lado o WhatsApp que ela recebeu. Na hora da compra. E ficaram conversando, e eu na frente da menina, quieta, esperando. Ô, Joana, aqui, ó lá, tu vai na festa lá? Tu recebeu o convite? Aqui em São Paulo, é isso? Não. Sabe o que você devia ter feito, Ana? Em nome do povo, esse mercado tá fechado. O pessoal ia aplaudir, vai colocar a Ana numa cadeira. E aí eu fiquei assim, esperei, né, ali com toda a educação, não estava com pressa. Aí ela voltou, não pediu desculpa, simplesmente continuou passando lá. A senhora vai querer sacola? Sim, por favor. Aí, quantas? Assim, não é geral, tá? Não é uma crítica geral. Mas eu acho que o brasileiro, aqui dentro do Brasil, em relação a serviços, ele pode ser mais produtivo. E isso, eu acho que o americano, ele tem... você entra no Target, no CVS, você não sabe se a pessoa está com problema, está com doença na família, você chega lá para devolver um ferro, olha, meu ferro não está funcionando. A pessoa fala, nossa, sinto muito, o que eu posso fazer por você? Não, nem pergunta, no questions asked. O meu ferro tá sem funcionar, que eu paguei um absurdo, eu nunca consegui devolver. Aqui no Brasil, eu tô falando ferro porque eu já comprei um ferro em Petrópolis, que eu deixei na caixa na época do Natal, minha casa cheia, deixei na caixa. É a mesma coisa que aconteceu lá em casa. Resolvi usar
8 dias depois, o ferro não esquentou, voltei. Não, a senhora tinha 7 dias para... Foi exatamente. Então, assim... Só que eu paguei R$1.000 nesse ferro, que não me ouçam aqui. Mas eu não, paguei não conseguiu trocar? É louca. Foi. É porque a parte de lâmina é de ouro. Pequenos luxos, né? Pequenos luxos. Somos pessoas simples, mas gostamos de certas coisas. É um ferro que, teoricamente, não queima e é vapor. Ele não queima porque ele não também passa. não funciona! Não funciona esta merda! É que você não entendeu, amor, a promessa. Ele não queima porque não Tá funciona. parado lá em casa, infelizmente. Na verdade, é uma peça de arte. Você eu vou botar na... Então, eu acho que nesse ponto, o brasileiro, assim, na questão de serviços, o brasileiro, eu acho que ele pode melhorar, porque o desempenho dele lá fora, nos serviços, parece que ele se adapta ao ambiente lá fora, como a Renata falou. Você vai lá fora, tic, 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 não quer saber, sinto muito, e aqui a gente ainda tem... Mas, Ana, deixa eu só fazer um adendo nisso que você está falando. Isso também tem muito a ver com a questão jurídica dos Estados Unidos. Os caras tomam um processo... Troca. Não tem CLT. E, além de tudo, você toma um processo assim, se você vai num lugar e não troca, é muito fácil de processar as empresas e ganha-se, né? Muito comum nos Estados Unidos, tem até umas coisas bem, assim, absurdas. Depois, é muito fácil demitir, muito fácil contratar. Então, exatamente. Se você não tá fazendo direito, não é assim, ai, putz, demitir esse cara. Não, a troca é muito rápida. E aí tem o serviço todo do consumidor, que os Estados Unidos, ele é baseado na mentalidade do empreendedorismo. Exatamente. Eu, que sou brasileira, que não moro lá, uma vez eu comprei um óculos na Sunglass Hut, voltei lá 2 anos depois numa Sunglass Hut de outro estado e falei, olha, você pode trocar o parafusinho pra mim? Só colocar? Me deu outro óculos. E eu fiquei assim, não, ela não entendeu o que eu falei. Sabe quando você fica com aquela cara de besta, assim? Daí a pessoa, não, eu tô te dando. Eu falei, mas eu não quero um novo, eu só quero o pininho. Ela, fica pra você. Falei, tá bom. Eu acho que essa mentalidade a gente pode trazer pro Brasil de você fidelizar o cliente com um bom atendimento. O cliente sempre voltar porque ele se sentiu o máximo. Né? E não como se você está pagando alguma coisa e parece que você... a pessoa está fazendo um favor, né? Mas eu acho que o seu exemplo foi ótimo, porque, na verdade, o problema do Brasil é que tudo é escasso aqui, né? Então, imagina, o produto é caro para o produtor. Mas o que eu costumo dizer é o círculo vicioso da corrupção também. Sim. Quando eu fui para a África agora, eu fiz bastante comparação com o Brasil, porque também é um lugar com pouca liberdade econômica. E daí o que acontece é que se você tem muitos problemas para resolver, cria-se mercados paralelos para resolver aqueles problemas, porque o mercado sempre dá um jeito. Então, se não resolve de um jeito, resolve do outro. Então, assim, olha, quando você for estacionar em tal lugar, não estacione em tal lugar, porque os caras vão te cobrar muito mais do que deve, vão falar que é do estacionamento, não é. Coisas que acontecem no Rio de Janeiro, coisas que acontecem na Bahia, coisas que acontecem em São Paulo, que acontecem em todo lugar, que são esses microjeitinhos. Mas por quê? Tem muita burocracia, muita regulação. Daí tem alguém que conhece alguém na prefeitura. Ah, não, mas eu consigo um jeitinho pra você, eu resolvo. Não, mas eu consigo a gente tá na parte otimista. Eu sou um pessimista aqui. A Renata fica capturando a pauta pro pessimismo. A Malu sabe que eu sempre dou um jeito de implantar meu ranço. A Malu sabe. Essa foi a minha crítica, assim, que eu acho que como em prover serviços o brasileiro pode ser um pouco mais pragmático. Ainda somos muito emotivos, é a festa, você recebeu o convite, e a minha mãe tá doente, você só quer pagar e ir embora porque você tá cansada, sinto muito pela sua mãe, mas enfim, um certo pragmatismo. Eu acho que isso aumentaria a nossa produção em vários setores, né? Se a gente focasse em ser pragmático e produzir, e apenas isso no seu trabalho. Essa foi a crítica. Mas eu acho que eu tenho uma visão positiva do Brasil para o futuro, porque eu acho que o brasileiro ele cansou de samba, futebol e carnaval. Eu acho que o brasileiro cansou. Eu acho que mesmo sem a educação, principalmente econômica, que deveria ser assim obrigatória nas escolas, né? O brasileiro hoje ele sabe a escalação do STF, do Congresso, da CPI, ele está de olho, ele está cobrando, ele entendeu que ele tem um poder de ir para a rua, de cobrar, e eu acho que isso leva tempo para mudar dentro do Congresso. Eu acho que o brasileiro está entendendo que não adianta colocar A, B ou C no executivo.
o executivo nomear A, B ou C porcamente para o STF se o legislativo não anda na linha. Não adianta a gente ter 2 ou 3 ali muito bons, que eu acho que a gente até divide os mesmos nomes que a gente gosta, eles não conseguem fazer tudo, né? Então, eu tenho esperança, eu acho que o brasileiro se apaixonou por política, de uma maneira que o americano é apaixonado por política na ação. O americano não quer saber se Washington está A, B ou C. Ele quer saber se a escola do filho aqui do lado está fazendo, se o ponto de ônibus aqui do lado. Ele quer saber da comunidade. E eu acho que o brasileiro está começando a entender isso, que Brasília é importante, mas é um segundo plano. E essa paixão pela política, eu acho que vai levar... Vai mudar as coisas. Eu acho que vai, porque hoje você pergunta a escalação, você entra em qualquer Uber, qualquer táxi, o pessoal está falando de política. Aquele Alexandre de Moraes... Quando que nós... Aqui em São Paulo, eu acredito. Quando? O problema é que não é São Paulo, né? Não, mas olha, eu vejo assim... Eu vejo pelos próprios pingos nos is. Todo dia, de segunda a sexta, nós passamos... vídeos, né, das pessoas que mandam vídeos. É o cara lá no interior de Sergipe falando, tô aqui, vou cobrar. É o cara no interior da Bahia falando, essa CPI é uma vergonha, a gente tem que começar a tirar esses caras daí. Eu acho que tudo que movimenta com paixão para um objetivo, a Revolução Americana tinha uma paixão pela liberdade, não aconteceria apenas no pragmatismo dos colonos americanos, tinha uma paixão envolvida, e dentro da Revolução Americana tinha um que era o acadêmico, o pragmático, o que incendiava todo mundo, e isso nós temos no Brasil, nós temos os pragmáticos, os liberais, os conservadores, os acadêmicos, e a gente está passando essas ferramentas de mão em mão. Por isso que eu acho que vai mudar, mas que eu acho também que não é a curto prazo. Não é em 2022, não é em 2026. Eu acho que alguém, daqui a 31 anos, alguém vai falar, poxa, 31 anos atrás era muito diferente.